Ora, ora, ora. Se não estamos mais uma vez falando sobre clones aqui nesse canal. Não sei se você sabe, caso você tenha caído aqui de paraquedas, o tema número 1 desse canal aqui, além de Star Wars, é clones. Porque clones são incríveis, lindos, estilosos mas não é necessariamente sobre isso o vídeo de hoje, mas hoje nós vamos dar uma olhada sobre a explicação do cânone de Star Wars para alguns clones terem resistido à Ordem 66. Qual que é a parada? Sabemos que além de eficientes, incríveis e estilosos, os clones fizeram parte do plano macabro de Darth Sidious para dominar a galáxia. E como que o Palpatine fez isso? Ele pegou o exército clone que tinha sido encomendado pelo mestre Jedi Sifo Dyas, sumiu com os Sifo Dyas, pegou os Kaminoanos que estavam fazendo os clones e falou assim, mano, mete um chip na cabeça desses caras, porque eu vou usar eles pra acabar com a Ordem Jedi e pra tomar a República. Então os clones vão pra guerra, né? O Obi-Wan acha eles lá no ataque dos clones, eles ficam ali mais ou menos 3 anos e pouquinho lutando com os Jedi, contra, né, os separatistas, e aí chegamos na vingança do Sith, o Palpatine chega e fala, mano, Cody, execute a Ordem 66, e isso se espalha por todos os clones vão lá e se viram contra o Jedi, o Império é criado, a Ordem Jedi acaba de vez, no sentido organizacional da parada, né, alguns Jedi conseguiram escapar, mas o todo, assim, a organização Ordem Jedi já não existe mais, e os clones foram usados nesse sentido. Por que eu tô falando tudo isso? Norton, a gente assistiu o filme, os filmes, né, a gente sabe do que você tá falando, por que você tá ressaltando isso de novo? Porque com o passar dos anos, isso desde a época de George Lucas, dono da Lucasfilm, tá? Antes da Disney comprar também, mas continuou pós-compra. O universo expandido foi expandindo as histórias, principalmente ali em Clone Wars, The Bad Batch mais atualmente, e como a ideia era estabelecer um pouco mais os clones, um pouco mais não, né? Mostrar eles como indivíduos, eles também mostraram uma outra questão. Alguns clones resistiram à Ordem 66. Como eles resistiram? Mesmo que não seja uma resistência total, como por exemplo nós vimos lá o Rex em Clone Wars, 7ª temporada, ele segurou bem lá antes de atirar na Ahsoka, tal, ele fala com ela pra ela ir atrás das coisas do Fives, tal, ele resiste bem. Qual que é a explicação canônica pra isso? E bom, meus amigos, agora nós temos, por isso que eu tava dando toda essa volta pra gente lembrar desse impacto, tal, introdução, e agora a gente vai entender melhor como a Lucasfilm tá explicando isso, porque o universo se expandiu, né, novas histórias vieram, e eles precisam agora pelo menos encaixar as coisas, e eu particularmente achei muito interessante. No final de semana passado, mais precisamente no dia 21 de julho de 2023, uma sexta-feira, tava rolando lá nos Estados Unidos a San Diego Comic Con, que é, bom, a maior de todas, todo mundo sabe o que é San Diego Comic Con, né? É a maior do mundo, onde todas as empresas vão lá anunciar um monte de coisa, Disney, DC, Warner, tal, todo mundo vai anunciar um monte de coisa. Não foi só na sexta-feira, é um final de semana inteiro de eventos, é quinta, sexta, sábado e domingo, mas na sexta-feira, dia 21, rolou um painel de publicações da Lucasfilm, onde eles apresentam o que vai vir aí nos próximos meses, lá para os Estados Unidos, de quadrinhos e livros de Star Wars. E aí, beleza, eles anunciaram um quadrinho da Alta República, da nova fase da Alta República, que a gente vai entrar agora na terceira e, teoricamente, última fase, que é uma continuação da primeira, porque a segunda fase foi no passado, mas também anunciaram livros novos, pá. E um desses livros é esse aqui, Dawn of the Rebellion, The Visual Guide, que, como dá pra perceber, é um guia visual, mais um guia visual, que particularmente eu amo, só que englobando a virada ali de República para Império e o começo da rebelião. Então vai ter informações sobre última temporada de The Bad Batch, Andor, Obi-Wan, acredito que também Fallen Order e Survivor, os jogos. Basicamente, os guias são isso aqui, ó, que eu vou pegar um pra mostrar. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho o guia, o Visual Guide do filme do Han Solo. E é basicamente o mesmo formato. Ó, por exemplo, eles pegam e vão expandindo personagens coadjuvantes. Aqui, por exemplo, é naquela cena que o Han Solo tá no espaçoporto de Corellia, bem no começo do filme. Então eles estão mostrando, tipo, esse mano aqui é de uma família rica, esse aqui é outra família rica, sabe? Eles vão expandindo os personagens, contando uma historinha também, tipo, esse personagem tá fugindo de tal coisa, esse personagem tá fazendo tal coisa. Aqui, por exemplo, o Han Solo como Mud Trooper. Aqui tá falando um pouquinho dos companheiros dele ali,
os Mud Troopers que estavam na Batalha de Mimban. Sabe, é bem tipo um guia visual mesmo, com curiosidades e informações. E... Norton, pelo amor de Deus, fala por quê, o que tem a ver os clones com isso? Então, eles anunciaram esse livro lá na San Diego Comic Con e eles divulgaram algumas páginas. E logo na primeira página que eles divulgaram, já tem essa explicação, bem nesse textinho aqui em cima. Se liga. Eles começam falando que os clones surgiram como uma surpresa, surpreendendo não só os Jedi como a República, lutando ali contra o crescimento do movimento separatista, tudo aquilo que a gente acabou de falar, blá 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 blá. Mas, no parágrafo final e no textinho de baixo, eu acho que fica mais interessante. Mas, uma vez que os clones entraram em batalha e foram crucialmente liderados pelos Cavaleiros Jedi, seu desejo de individualidade floresceu. Essa tendência alarmou o mentor secreto das Guerras Clônicas, Darth Sidious. A arma secreta do comando da Ordem 66, codificada na composição genética de cada clone, precisava de subserviência completa e uniforme para funcionar. Quando chegou a hora, a execução da ordem foi amplamente bem sucedida, mas alguns clones obstinados resistiram. Para a próxima geração de soldados imperiais, Sidious conclui que lealdade e subordinação inquestionáveis podem ser melhor alcançadas através de doutrinação, patriotismo e propaganda ao invés de genética. Esse capítulo tá falando da transição de Clone Troopers para Stormtroopers. Quem tá assistindo The Bad Batch, que nós cobrimos aqui no canal, entende muito bem do que tá rolando ali. The Bad Batch tá mostrando essa transição, mas olha só que interessante. Eles estão falando que o chip na cabeça dos clones alterava eles no sentido genético. Porém, para o chip funcionar, para a Ordem 66 funcionar, o clone tinha que ser totalmente subserviente. Se ele questionasse, se ele tivesse uma individualidade, a Ordem 66 poderia não funcionar. Então dependia muito mais de como eles serviam como soldados da República. Quanto mais eles fossem individuais, quanto mais eles pensassem em si mesmo como seres pensantes e únicos, menos a Ordem 66 tinha controle. E outra coisa interessante, os Jedi, sem saber disso, acabaram ajudando nessa questão, porque é uma coisa que Clone Wars bate muito nessa tecla. Os Jedi incentivavam os clones a serem individuais, a pensarem como seres únicos, e não como máquinas de guerra, forjados para a guerra, você tem que chegar lá e morrer e já era. Os Jedi incentivavam eles a se pintarem, a cortarem o cabelo diferente, a terem nomes também. Então, os Jedi incentivavam essa individualidade. Individualidade essa que poderia, e no caso fez, com que a Ordem 66 não fosse 100% perfeita, porque temos alguns casos onde ela não funcionou, ou funcionou pouco. É muito emblemático isso porque o primeiro episódio de Clone Wars, que é um episódio do Yoda com alguns clones, ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre como para a força cada um é um ser. Tipo, eles têm o mesmo rosto, eles foram clonados ali do Jango Fett, eles têm ali o visual parecido. O rosto parecido, mas na mente, na alma, eles são pessoas diferentes. O Yoda fala isso e isso era perpetuado por grande parte do Jedi. E eu achei essa resposta extremamente satisfatória, porque segundo o textinho, o Sidious olhou pra isso e falou assim, mano, beleza, deu certo a Ordem 66, mas não deu certo com alguns clones, foi uma taxa pequena, mas não deu certo. E também, como a gente tá vendo em The Bad Batch, tem uma questão aí onde vários clones viraram a casaca depois da Ordem 66, ou seja, o chip meio que perdeu o efeito, a Ordem perdeu o efeito, eles foram mudando de lado. Muitos clones foram mudando de lado, saindo do Império. Então Palpatine pensa, mano, os Stormtroopers, eles precisam ser totalmente doutrinados, sem coisa de genética, tipo de alteração genética, nem nada do tipo. A gente precisa que eles acreditem na gente ao ponto de obedecer o Império a todo custo, de seguir o Império, de servir o Império a todo custo. O que explica muito da situação do Rex, explica o Hauser, lembra do Hauser lá de The Bad Batch? O cara tinha um topete incrível. Mais individualidade que isso, do que aquele topete maravilhoso, é só se ele tivesse um mullet. Responde também coisas como por que a Força Clone 99 não foi afetada pela Ordem 66. Tem ali um arco tal, do Wrecker batendo a cabeça, mas é outra coisa. Mas por que quando a Ordem foi dada, eles não sentiram nada? Porque eles são clones modificados geneticamente. E agora a gente sabe que o chip da Ordem 66 era algo que mexia na genética dos caras, só que a genética dos caras não era de um clone comum. Eles tinham alteração genética. Eles eram mutantes, então, bom,
é uma boa explicação. O livro Dawn of the Rebellion, The Visual Guide, não saiu ainda. Vai sair dia 7 de novembro, segundo o que eu vi lá na Amazon, lá nos Estados Unidos. Não sei como é que vai ficar a publicação aqui no Brasil, se vai vir, se não vai. Tem 144 páginas e, obviamente, que eu vou comprar, porque vocês viram que eu gosto de guias. Eu tenho alguns aqui atrás. E, bom, sempre que possível eu tô comprando mais. E é tudo oficial, tudo canônico, bonitinho. Deixa um like nesse vídeo, tá? Porque isso mostra pra mim que vocês curtiram. E pro YouTube também. E isso me ajuda a que mais gente assista. E aí, bom, eu consigo comprar mais livros. E também comenta aí embaixo se vocês querem um vídeo sobre esse livro quando ele sair. Porque parece bem interessante. Se algumas páginas já mostrou bastante coisa, tipo, tem páginas sobre a Casa Organa, uma página bem legal sobre os Inquisidores. Se vocês comentarem embaixo, eu trago o livro aqui no canal quando ele sair dia 7 de novembro, ou próximo disso, obviamente. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa o like, tá? Por favor mesmo, fortalece muito meu trampo. Eu tô vendo que tem muito mais view do que like. Eu vou começar a me revoltar, mano. Ó. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, porque além de curiosidades como desse vídeo, a Ahsoka tá chegando. A série da Ahsoka tá aí, nós vamos cobrir a série inteira, então vai ter 627 bilhões de vídeo aqui no canal sobre a série. Se inscreve no canal pra você não perder. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela e vou deixar aqui na descrição meu link de afiliado lá na Amazon. Como é que funciona? Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, tipo esse livro, por exemplo, porque eu já fiz a pré-venda, é assim que funciona. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, entra pelo meu link, aí você pesquisa o que você quiser comprar lá, e aí tudo que você comprar vem uma porcentagemzinha pra mim, que me ajuda a manter o canal financeiramente falando, é basicamente uma comissão, e não altera em nada o preço das coisas que você compra, e também você pode ser membro aqui do canal, que também me ajuda, fechou? Gente, é isso, muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, não esqueçam, clones! Agora sim, tchau!